Milhares na rua em desafio a Pequim, irritados com seu controle crescente sobre o território, gangsters da tríade atacando manifestantes no metrô de Hong Kong após uma noite de protestos violentos. A violência está escalando entre a polícia de Hong Kong e os manifestantes enquanto balas de borracha estão sendo disparadas. Agora, a frase Hong Kong não é China está sendo ouvida com mais frequência como um grito de guerra do território que deveria mostrar o sistema de um país, dois sistemas, implementado pelo governo colonial britânico em retirada. Mas o que isso tem a ver com demografia, o sistema financeiro na China, precedente histórico e, acima de tudo, Donald Trump? Descobriremos nos próximos minutos. Boa noite. A transferência está feita. As cerimônias e celebrações acabaram. Após 150 anos de domínio britânico, Hong Kong agora está sob o comando da China. Já é terça-feira em Hong Kong, o primeiro amanhecer de uma nova era. Um amanhecer muito chuvoso, apesar do tempo terrível. A nova bandeira de Hong Kong e a bandeira chinesa foram hasteadas em todos os prédios governamentais de Hong Kong. Hong Kong foi devolvida à soberania chinesa em 1997 pelos britânicos que negociaram um período de 50 anos de semi-autonomia incorporada para sua antiga colônia. Desde então, o território passou de um centro de manufatura para um centro financeiro. Este acordo funcionou bem para ambos os lados nas duas primeiras décadas de seu governo pela China continental, mas as coisas estão começando a mudar e Hong Kong, pelo menos aos olhos do governo em Pequim, não pode mais ser permitida livre-arbítrio em um país que historicamente tem muito pouco que o mantém unido. Hong Kong não é China, não pode mais ser permitido dizer, considerar e de nenhuma maneira ser, pelo menos de acordo com o governo em Pequim. De acordo com o estrategista geopolítico Peter Zion, existem várias razões para isso. Primeiro, a estratégia econômica chinesa baseada em exportações chegou ao seu fim. A demografia nos países de destino para os produtos chineses atingiu o pico e eles não serão mais capazes de consumir o excesso de manufatura como antes. Além disso, o resultado final de décadas da política do filho único chegou e a própria população chinesa já atingiu o pico. Assim, a demanda interna na China não pode ser substituída pela diminuição da demanda externa que está enfrentando. Mas, ao ponto, o sistema financeiro chinês priorizou o emprego em detrimento do lucro por décadas, para garantir a estabilidade política doméstica. Mas isso encheu o sistema com uma miríade de bombas de dívida apenas esperando para serem acionadas. Além disso, a ordem mundial que tem sido mantida pelos Estados Unidos e, em particular, sua marinha, está atualmente em retirada, e com ela, as infusões de tecnologia e capital estrangeiro para a China, bem como enormes mercados globais para despejar seus produtos e sem substituição, o país está entre a espada e a parede. A China também é extremamente dependente do petróleo do Oriente Médio. De fato, 2/3 vem diretamente da região do Golfo. Qualquer desestabilização ou escalada atual nessa área faria os preços dispararem e teria um efeito tremendo e devastador na economia da nação. E para seu prejuízo, e apesar de trabalhar duro para construir uma marinha de águas azuis, a nação não tem os recursos ou a capacidade de garantir a liberdade das rotas de navegação caso seja necessário garantir o petróleo bruto necessário. E muito importante, mas muito negligenciado pela mídia mainstream no Ocidente, é o alvo da economia chinesa pela administração Trump. A guerra comercial em andamento com a América é algo que os chineses não podem sustentar, nem podem recuar. Para colocar em termos muito simples, a China está enfrentando problemas em todos os lados, diplomaticamente, financeiramente, politicamente, economicamente, demograficamente e, como sempre, para a China, socialmente.
Os líderes do Partido Comunista estão, é claro, cientes da natureza precária em que o país se encontra e estão muito cientes da instabilidade inerente do país. E seu presidente Xi Jinping foi feito líder vitalício, ostensivamente para conter os excessos do caos que potencialmente poderia surgir, e ele usou seus primeiros anos no poder sufocando qualquer e todo tipo de dissidência dentro do partido, bem como qualquer tipo de chamado para autonomia regional. De fato, a dissidência social enfrenta meios cada vez mais engenhosos de controle. A nação realmente planeja classificar todos os seus cidadãos com base em seu crédito social até 2020, onde as pessoas podem ser recompensadas ou punidas de acordo com suas pontuações, podendo não apenas ser nomeadas publicamente como maus cidadãos, mas até mesmo ter seus cachorros confiscados. E não estou brincando. Agora, enquadre os recentes protestos contra uma nova lei de extradição que replicaria as leis existentes na China continental, permitindo que cidadãos, e esta parte é importante, não apenas cidadãos, mas também estrangeiros que vivem na cidade, sejam presos sob o disfarce de mandados chineses e deportados para o continente. Então, o que isso significa? Bem, é uma perda muito clara 3 décadas antes do tempo da política de 2 sistemas, um país. Agora, quando você olha para alguém como o presidente Xi e entende que ele compreende as atuais correntes da fortuna geopolítica em que o país se encontra, entendendo todo o sistema em torno dos protestos, bem como os apelos para que Hong Kong tenha mais autonomia, bem, tudo se torna muito mais claro, é absolutamente necessário, do ponto de vista de Pequim, conter quaisquer chamados ou aspirações de independência que o povo de Hong Kong ainda possa abrigar. Pequim, por quaisquer meios, vai mostrar ao povo de Hong Kong que ele faz parte da China e não tem outra escolha, goste ou não. Assim, a recente escalada de violência nos últimos dias, bem como os ataques ao prédio da Assembleia da cidade, aumentaram as apostas neste jogo de blefe e a China não vai piscar. Não importa o que venha a seguir, aos olhos de Pequim, Hong Kong se tornou uma ameaça existencial à unidade da nação, e essas ações não serão mais toleradas e permitidas a continuar. Para colocar isso em perspectiva, os protestos na Praça Tiananmen envolveram cerca de 300 mil estudantes, e os comunistas enviaram quase o mesmo número para reprimi-los. Os protestos em Hong Kong, em contraste, variam entre 1 a 2 milhões de pessoas e são compostos por uma ampla seção transversal da população, a maioria das quais normalmente nunca protestaria. Para essa ameaça à unidade do país, Pequim pode ver uma invasão militar completa do território, bem como ocupação, mas você teria que entender que isso, claro, seria um último recurso. Mais provável do que não é que esses protestos em Hong Kong marcarão o fim do sistema de 2 sistemas em um país. Várias décadas antes, e a China fará tudo o que puder agora para controlar o fluxo de informações para o continente a partir de Hong Kong, a fim de manter a população mais ampla ignorante sobre a situação do território durante o que só pode ser chamado de repressão ativa. No entanto, como isso se desenrola, Hong Kong não será o lugar que era antes, um estado de coisas muito triste, mesmo de uma perspectiva pessoal, pois gostei muito do meu tempo nesse território, bem como absorvi a diferença absoluta entre ele e o continente, e acho que vai demorar um pouco até eu voltar. Também espero que essa lição não seja perdida para o povo de Taiwan. Obrigado por assistir. Se você gosta deste tipo de material, por favor, considere se inscrever e também toque o sino para ser notificado quando novos materiais forem carregados. Além disso, inscreva-se em mim no BitChute, que agora é a plataforma de escolha e a única com liberdade de expressão. Este canal agora está totalmente desmonetizado, então quero agradecer a cada um de vocês que ajudaram a apoiar este projeto, tanto financeiramente quanto moralmente. E por favor, se puder, curta e compartilhe esses vídeos. Obrigado novamente e vejo você na próxima vez.